Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre A Aranha Negra, que é um livro publicado em 1842 pelo Jeremias Gotthelf e que eu li para poder fazer parte daquele meu projeto sobre as leituras envolvendo ali o Pacto Fáustico. Caso você não saiba do que eu estou falando, vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde constam alguns vídeos em que eu explico um pouquinho melhor dessa minha proposta. Quando a minha avó me entregou aqui o Aranha Negra, ela falou assim: Nicolas, provavelmente você vai gostar bastante dessa história, mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto. De fato, esse daqui é um livro que entrou para a lista de melhores leituras do ano, porque realmente eu gostei bastante. E uma coisa que me chamou a atenção ao longo do meu contato aqui com essa história é que a complexidade estrutural presente neste livro do Gotthelf resulta da mobilização de uma série de recursos estéticos completamente simples. Ou seja, o que o Gottlieb faz aqui é manipular elementos simples de uma maneira tão interessante que o resultado é uma obra altamente complexa do ponto de vista estrutural, graças sobretudo ao processo de emolduramento narrativo que nós vamos acompanhando aqui. E o que vem a ser esse emolduramento? Trata-se da construção de uma narrativa maior, que vai ser ali uma espécie de moldura, dentro da qual a gente vai observar algumas narrativas menores. Então você tem uma moldura narrativa que engloba narrativas menores. Um exemplo de livro que traz esse tipo de emolduramento é lá os Contos da Cantuária do Chaucer, para o qual já tem vídeo aqui no canal. Ou mesmo lá o Bobok do Dostoiévski, para o qual também já tem vídeo aqui no canal. Pensando lá nos Cantos da Cantuária, você tem como moldura narrativa o deslocamento daqueles peregrinos. E daí, durante esse deslocamento, quando eles param ali em uma taberna, em um bar, enfim, eles começam a contar histórias um para os outros. Então veja, você tem uma narrativa maior que é essa peregrinação, e dentro dessa narrativa maior você tem narrativas menores que vão se seguindo umas às outras. Isso acaba gerando vários níveis narrativos que vão se sobrepondo ao longo da leitura. No caso aqui de A Aranha Negra, a moldura narrativa que nós vamos acompanhando trata de uma festa de batizado. E todo batizado, é sempre bom lembrar disso, uma vez que eu li este livro para poder fazer parte daquele meu projeto de leituras relacionadas ao Pacto Fáustico, todo batizado é uma aliança, todo batizado é um pacto que se estabelece entre o humano e o divino. E isso é uma coisa muito importante, ter essa ideia de que, já na moldura narrativa, essa questão do pacto é apresentada ao leitor, ainda que seja um pacto com Deus e não com o diabo. Pois bem, essa presença divina, não é, essa harmonia completa entre o homem e Deus, fica evidente desde o início do romance, porque nós temos lá a descrição de um cenário pastoral, idílico, marcado por essa harmonia total entre as pessoas, a natureza e Deus. Só que toda essa harmonia vai aos poucos desaparecendo na medida em que, depois da cerimônia religiosa, os convidados e os donos da casa, que são ali os avós da criança que foi batizada, esses personagens então começam a incorrer em alguns pequenos pecados cotidianos, digamos assim. Então você tem ali a gula, a intriga, alguns vícios, uma mentirinha ou outra e coisas do tipo. E daí, durante essa festa que se segue à cerimônia religiosa do batismo, uma das pessoas que foi ali convidada, uma moça que foi convidada para essa festa, percebe que a casa desses avós foi reformada há pouco tempo. Mas, apesar disso, uma ombreira escura foi mantida ali em uma das janelas, né? Como se fosse o batente da janela. E essa ombreira é escura, antiga e mal feita. Mas mesmo assim ela foi mantida ali, apesar da casa ter sido reformada inteiramente. E aí nós já temos uma questão importante, que é o contraste entre a ombreira e o resto da casa. Porque de um lado nós vamos ter ali a casa ocupando um lugar central dentro de todas as narrativas envolvidas nesse processo de emolduramento que nós vamos acompanhar aqui. E nesse sentido, então, a casa ela vai representar a família e a preservação daquelas tradições familiares
voltadas ao campo do cristianismo, voltados, portanto, ao campo da religiosidade, do bem e etc. Por outro lado, nós temos aqui essa ombreira também, que é uma ombreira que gera um certo estranhamento e, por oposição, representa o contrário de todo aquele bem associado ao ambiente doméstico, associado à casa. Essa estranheza acaba fazendo com que algumas pessoas ali perguntem ao dono da casa, que é o avô do menino que foi batizado, por que ele decidiu manter a ombreira apesar de reformar o resto da casa. A partir deste momento, então, nós temos a finalização dessa moldura narrativa e o início de uma das narrativas menores, porque o avô vai assumir a voz narrativa, ele vai se tornar um dos narradores aqui, e a partir desse momento nós vamos acompanhando um outro nível que se dedica a contar a história por trás daquela ombreira. E essa história se passa no século XIII, quando existia ali no Emmental, que é o lugar onde se passa esse livro. No século XIII existia ali no Emmental um rei completamente tirano, que era descendente ali de alemães, e que um belo dia resolve mandar os moradores daquele lugar ali retirar 100 faias de um determinado ponto da geografia local e plantar essas 100 faias no alto de uma montanha. Não sei se você sabe o que é uma faia, mas eu vou deixar uma foto aqui só para que você tenha ideia do que se trata. Caso eles não fizessem esse processo de transladar as faias de um lugar para o outro, de transportar as faias de um lugar para o outro, em um prazo de um mês, esse rei mandaria chicotear os homens e jogar as mulheres e as crianças para os cães. Então veja que esse rei era uma boa pessoa, não é verdade? E daí, é claro, você viu aí o tamanho de uma faia e você sabe que é humanamente irrealizável essa tarefa atribuída a esses camponeses pelo rei. Não dá para você transportar 100 faias de um lugar para o outro no alto de uma montanha em um mês. Só que as pessoas não tinham o que fazer, não é verdade? E justamente por conta disso eles resolveram ali deliberar para ver como executariam aquela tarefa. Porém, um belo dia, enquanto eles estão ali conversando, um grupo de camponeses, né, dessa região acaba se encontrando com um sujeito muito esquisito no meio de uma estrada. E esse sujeito diz que ele ouviu falar de toda aquela história e ele se compadeceu muito da situação daquelas pessoas e resolveu ajudá-las. E para poder fazer isso, ele apresentou uma proposta bem interessante, que é a seguinte: esse sujeito sozinho iria levar as 100 faias para o alto da montanha se esses camponeses lhe dessem uma criança não batizada. E esse dado da criança não batizada pedida por esse sujeito esquisito automaticamente se liga àquela narrativa maior que serve de moldura, lembra lá? Uma vez que em ambas nós temos ali a presença do tema que é o batizado, a cerimônia, enfim, envolvendo ali o batismo. E daí é claro que esses homens percebem que esse sujeito é, na verdade, o diabo e fogem dali apavorados. Só que um desses homens era casado com uma alemã chamada Cristina. E a Cristina, ao ouvir esse relato ali do marido, resolve que ela mesma vai aceitar ali essas condições impostas pelo diabo, ela vai fazer esse pacto e depois de fazer o pacto, ela vai enganar o diabo ao não entregar criança nenhuma, nem batizada e nem por batizar. Por conta disso, então, alguns dias depois, ela vai ali até aquele mesmo lugar onde os homens encontraram o diabo, se encontra com o supracitado, concorda com todos os termos que ele propõe ali, e durante toda essa conversa, a gente percebe que essa moça, a Cristina, ela fica pensando ali em como que ela vai fazer para poder, de fato, enganar o tal do diabo. Então, neste momento, nós temos o tal do pacto que é extremamente erótico e é selado ali por um beijo que o diabo dá na tal da Cristina. E isso acontece na página 55 dessa minha edição aqui, e eu vou ler para vocês exatamente o momento em que isso se dá. Agora, pensou Cristina, vem o terrível momento em que ela deverá assinar o pacto com o sangue de seu sangue e entregá-lo ao verde. Aqui o Gotthelf chama o diabo de verde
porque é um costume da região lá da Suíça, enfim. Mas ele tornou tudo mais fácil, dizendo que de mulheres bonitas ele nunca exige assinatura, contentando-se com um beijo. Com isso, ele abicou os lábios na direção do rosto de Cristina e ela não pôde fugir. Ficou de novo como que encantada, hirta e sem reação. Os lábios abicados roçaram o rosto de Cristina e lhe pareceu que uma ponta de ferro incandescente lhe atravessasse o corpo e a alma, ossos e medula. Um relâmpago amarelo refugiu entre os dois e revelou a Cristina o rosto demoníaco do verde, contorcendo-se em esgares de alegria, e um trovão ribombou sobre ela, como se o céu tivesse se fendido. Então veja que a descrição desse pacto é uma descrição altamente erotizada, que é essa história de uma ponta de ferro atravessando a moça e o beijo fica ardendo depois, etc e tal. Então veja que é um pacto que difere dos outros que nós fomos acompanhando até agora, porque ele tem algo de muito erótico na sua construção. Mas enfim, feito o pacto aqui, evidentemente que de início a Cristina ela é marginalizada, ela é hostilizada pelas pessoas ali daquele lugar. Só que com o passar do tempo, todas as pessoas começam ali a gozar das benesses do ócio, e por conta disso eles acabam esquecendo daquela história toda do pacto, etc. Isso até o momento em que uma moça anuncia que está grávida e todos começam a ficar cada vez mais apreensivos conforme o tempo passa e o dia do parto, e portanto o dia ali de pagar o que eles deviam ao diabo, vai se aproximando. Só que a Cristina é uma mulher muito esperta e ela resolve muito sabidamente que no dia do parto um padre deve ficar ali por perto para que assim que a criança nasce ele já benza a criança, ele já batiza a criança e com isso evite que o diabo vá buscá-la. Então veja que de uma maneira ou de outra a moça consegue de fato enganar o diabo, pelo menos de início. Por quê? Ou pelo menos isso era o que a Cristina e todas as outras pessoas haviam pensado, porque todo mundo ficou feliz quando perceberam que o diabo não poderia mais pegar aquela criancinha e etc e tal. O que acontece? No mesmo dia em que a Cristina enganou o diabo, nasceram centenas de aranhas do lugar onde o diabo havia dado o beijo nela. E mais do que isso, com o tempo, nesse mesmo lugar em que aconteceu o beijo, foi se formando uma mancha escura que foi, enfim, crescendo ininterruptamente. Portanto, e aí é que vinha a confirmação daquele caráter mais erótico do pacto, portanto, o beijo do diabo, que é o elemento que sela o pacto entre ele e a Cristina, o beijo, na verdade, é uma alegoria para o sexo, se a gente for parar para pensar, que a Cristina pare centenas de aranhazinhas que vão lá e matam o gado. E quando uma nova criança nasce e automaticamente é batizada novamente, porque as pessoas percebem que esse ardil funciona, enfim, quando uma nova criança nasce, essa mancha na face da Cristina começa a crescer cada vez mais e se torna uma aranha enorme que sai matando os animais e depois matando as pessoas. E veja uma coisa interessante, é o seguinte, essa aranha que surge a partir dessa mancha da Cristina, daí você vai ter que ler o livro para saber exatamente como que essa mancha vira uma aranha, mas enfim, essa aranha, ela se esgueira por qualquer fresta, ela se espalha por todos os lugares, ela entra em todas as casas, ela rasga as vísceras de suas vítimas, ela mata grande parte da população e do gado daquele lugar. Então a aranha ela é uma força imbatível que simplesmente destrói tudo que passa pelo seu caminho. E daí vem aquilo, né? Enquanto a Cristina era a única sofrendo ali por causa daquela mancha que apareceu depois deles terem enganado o diabo, ninguém se importava com o sofrimento dela, porque afinal de contas aquilo era um problema dela e ninguém tinha nada a ver com aquilo. Porém, quando essa aranha começa a matar geral,
as pessoas passam a pensar de fato em entregar ali uma criança não batizada, até por uma questão moral, porque se a gente for parar para pensar, será que é certo poupar uma criança e condenar toda uma cidade? Então veja que a criança, ela faz às vezes ali de uma espécie de bode expiatório que carrega a culpa para longe, não é verdade? E as pessoas de fato se convencem de que ela está certa. Ah, não, para que todo mundo fique bem, é muito melhor que uma pessoa ou outra morra, não é verdade? Porque afinal de contas é um só em face da multidão. Enfim, agora, para saber como que essa história toda vai se desenrolar, como que tudo isso vai se resolver, você vai ter que ler o livro porque eu não vou dizer mais nada. O que eu posso dizer agora é que essa aranha acabou sendo presa ali na ombreira de uma janela, graças ao sacrifício de uma mãe que muito zelosamente resolve, enfim, sacrificar algo muito importante para ela para poder de fato dar um jeito nessa aranha. Você vai ter que ler o livro para saber como é que isso acontece. Muito bem. Com isso, então, com o fim dessa primeira narrativa, nós voltamos àquela moldura e percebemos que as pessoas ficaram muito impressionadas com toda aquela história que o avô havia contado. Mas enquanto algumas acreditavam naquilo tudo, outras duvidavam um pouco sobre a veracidade de toda aquela história. E é justamente por conta disso que esse avô resolve contar uma segunda história envolvendo essa aranha, que se passa ali no século XV e que trata do momento em que a aranha conseguiu de fato escapar da ombreira da janela ali, que é uma ombreira que, como eu falei para vocês, resiste até o presente da narrativa. Portanto, a segunda narrativa com a qual nós vamos entrar em contato aqui, ela vai não apenas reforçar, mas atestar a veracidade da primeira das narrativas. Só que o fato é que, depois então de um tempo de relativa harmonia naquela região do Emmental, as pessoas começaram a ter uma vida de pecado, começaram a se distanciar cada vez mais de Deus em uma espécie de segundo pacto com o diabo, só que dessa vez um pacto muito menos explícito do que o primeiro, né? Porque o primeiro você teve mesmo a mulher se relacionando com o tinhoso ali, enquanto no segundo essa relação se dá em nível mais social. Só que dessa vez, a aranha, uma vez que é toda uma cidade que pactua com o diabo, é toda uma cidade que se afasta de Deus, dessa segunda vez, a aranha é ainda mais destrutiva e mata muito mais gente. Portanto, a segunda narrativa é muito mais dramática do que a primeira, apesar de ser bem menor do que ela. Então é muito interessante observar como que os temas do batismo e do pacto vão estar presentes ali, tanto na moldura quanto nessas duas narrativas menores. E o grande personagem dessa segunda história vai ser um rapaz chamado Cristiano, que também vai ter que sacrificar algo que lhe é muito importante para poder, enfim, deter a aranha e aprisioná-la de novo lá naquele buraco na ombreira da janela. Então, de uma maneira ou de outra, essas três narrativas se conectam graças ao tema do batismo, que é lá o pacto com Deus, e da degeneração das pessoas, que é o pacto com o diabo. Então, quando a gente pensa na moldura narrativa, nós temos ali o batizado de um menino, mas nós também temos a degeneração dos valores e das tradições familiares antes da primeira narrativa sobre a aranha. Portanto, essas histórias que o avô contam são histórias que têm um caráter extremamente didático, extremamente pedagógico, porque eles querem ensinar alguma coisa para os... esse avô ele quer ensinar alguma coisa para esses seus ouvintes. Quando a gente pensa nessa primeira narrativa, nós temos ali o diabo pedindo uma criança não batizada e as pessoas se afastando de Deus ao aceitarem esses termos diabólicos, demoníacos, não é? E na segunda e última narrativa, nós temos pessoas vivendo em pecado. E a redenção que essas pessoas alcançam se dá graças a uma questão de caráter extremamente religioso que envolve ali o sacrifício de algo muito importante para o cristiano. Além disso, existem 4 elementos comuns a ambas as narrativas menores que se inserem dentro dessa moldura, e esses elementos são a manifestação física do mal a partir da figura da aranha,
a ideia de que personagens estrangeiros são portadores do mal, e daí você vai ter que ler aqui o livro para saber exatamente como que isso acontece. A ideia de que apenas os imitadores de Cristo podem vencer esse mal, e daí novamente esse vencer o mal envolve sempre ali um sacrifício glorioso ou coisas do tipo, e daí você vai ter que ler também para poder saber exatamente como que isso acontece em cada uma das narrativas. E você tem, por fim, o fato de que ambas são, na verdade, alegorias que explicam, ainda que de maneira mítica, dois surtos de peste negra que assolaram a região do Emmental nos séculos 13 e 15. Então, por mais que a aranha aqui seja uma figura real, na perspectiva narrativa mesmo, né? Quando a gente pensa na narrativa, ainda assim ela pode muito bem servir como uma alegoria para todo aquele surto de peste negra que aconteceu naquela região nos séculos 13 e 15, que curiosamente são os mesmos séculos em que se passam as duas narrativas menores. Mas, por outro lado, existe um elemento que opõe a primeira narrativa à segunda. Por quê? Enquanto na primeira nós temos ali a figura da Cristina, que pelo nome e pela associação ao diabo, a gente pode muito bem pensar nela como uma espécie de anticristo, não é verdade? Aquilo que nega o Cristo. Enquanto na primeira história nós temos isso, na segunda história nós temos o personagem cristiano, que já pelo nome indica uma proximidade com a imagem do cristianismo, de Jesus Cristo, aquela coisa toda messiânica, enfim. E essa tensão entre o Cristo e o anticristo também aparece quando a gente pensa, por exemplo, na diferença entre interesses que dizem respeito apenas ao indivíduo e interesses que dizem respeito à coletividade, e é justamente daí que vem aquela mudança toda entre condenar a Cristina por ter feito o pacto, para logo em seguida ir lá e pensar em fazer o pacto também, porque afinal de contas agora aquilo está me afetando, então se me interessa, eu acabo fazendo alguma coisa, na verdade. E isso é muito bem, todas essas questões que eu estou apontando aqui, são muito bem colocadas, muito bem levantadas pelo pós-fácil, que é assinado pelo tradutor dessa minha edição, que é o Marcos Vinícius Mazzari, que é um grande estudioso dessa questão do pacto fáustico, etc. No texto que faz às vezes de pós-fácil aqui, ele estabelece uma série de elementos que são próprios aqui da narrativa do Gotthelf, que eu achei muito interessante. Então acho que não tem como a gente encontrar aqui no Brasil, em português, um texto mais elucidativo do que este que está aqui como pós-fácil no que diz respeito, no que se refere, não é, à obra do Gotthelf. Porque no pós-fácil, além de tudo isso que eu acabei de falar também, o autor, ou o tradutor aqui dessa minha edição, discute a presença daquelas várias formas literárias que são simples, mas que são trabalhadas de modo complexo pelo Jeremias Gotthelf ao longo aqui de A Aranha Negra. E daí eu vou ter que colar aqui agora, porque eu não me lembraria de todas essas formas narrativas simples, na verdade, porque afinal de contas são 5, mas enfim, essas formas são a novela tradicional alemã, e isso transparece principalmente por conta do cenário, etc. A saga como gênero textual, e daí você tem principalmente como elemento da saga a segunda narrativa emoldurada aqui por conta de todo aquele drama do cristiano, etc. Você tem aqui o mito que aparece tanto na explicação sobre as epidemias de peste negra nos séculos 13 e 15, quanto na posição que a aranha ocupa dentro dessas narrativas, que é uma posição que faz com que essa aranha represente um mal inimaginável e que assola todas as pessoas que moram naquele lugar. Outra forma literária que também está presente aqui na estrutura de A Aranha Negra, segundo o pós-fácil do Mazzari, é justamente a legenda hagiográfica. E o que vem a ser uma legenda geográfica? Trata-se de uma narrativa sobre a vida de um santo em sua imitação à vida de Cristo. Um exemplo muito importante para a literatura do que vem a ser uma narrativa, uma legenda hagiográfica, é o que a gente observa, por exemplo, nos Irmãos Karamazov, quando a gente pensa lá no Alyosha. Não é? O Alyosha ele é um grande
santo dentro da estrutura do romance, e a gente vai acompanhando todo o processo de tentação, sublimação e, enfim, redenção por que passa esse personagem. Caso você não saiba, aqui no canal eu fiz uma série de vídeos sobre os irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o link para uma playlist lá embaixo onde constam todos esses vídeos. E o último tipo de forma literária que está presente aqui na estrutura de Aranha Negra, segundo o Marcos Vinícius Mazzari, é o idílio, que é um tipo de narrativa que mostra o recolhimento à esfera privada e idílica da vida burguesa. E é justamente daí que advém a importância do ambiente doméstico, a importância de uma narrativa familiar que passa de geração para geração e a necessidade de restaurar e preservar uma unidade entre a natureza e o ser humano. Então veja que são todas formas literárias completamente simples, mas que recebem um tratamento complexo por parte do autor na construção aqui dessa sua obra. Tudo isso acaba gerando uma narrativa aparentemente simples, quase popular e proverbial por conta desse seu caráter pedagógico, porque vamos nos lembrar que o Jeremias Gotthelf era um pastor, então havia aqui uma intenção pedagógica, havia aqui uma intenção catequética na construção deste livro, e todos esses elementos eles são reforçados ainda mais pela presença do avô, que vai então assumir a voz narrativa, que vai se tornar um dos narradores aqui, e se mostra um narrador tradicional que sabe contar uma história e é extremamente carismático. Então, conforme a gente vai acompanhando as duas narrativas menores que se inserem dentro dessa moldura, desse emolduramento, parece que nós estamos ali conversando mesmo com um avô que está contando uma história do Saci e coisas do tipo. Não sei se o avô de vocês tem ou tinha, enfim, disso, mas o meu era bem assim. A minha avó até hoje é assim. De vez em quando ela para e daí a gente fica conversando, ela conta aquelas histórias da mula sem cabeça, do não sei do que, e blá blá blá. Enfim, então a impressão que eu tive ao ler este livro aqui, nesses trechos narrados pelo avô, é mesmo que a gente está conversando com uma pessoa experiente. A gente percebe que este avô aqui é um narrador experiente. E essa experiência desse narrador acaba gerando uma complexidade ainda maior para essas várias formas simples que estão envolvidas aqui no processo de feitura dessa narrativa grandiosa que é a Aranha Negra. Certo? Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar este livro e eu recomendo fortemente a leitura. Caso você já tenha lido, me diga lá embaixo nos comentários o que é que você achou dessa história, certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. E se não gostou, não deixe de dizer lá embaixo também o porquê de não haver gostado. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva lá embaixo também. E é isso. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!